Olá, galera, a galera que me assiste, desculpa, eu acabei embolando minha língua. Olá, como vocês estão? Então, desculpa eu ficar um tempo, não tem, mas eu tive mais ideias para postar. Hoje irei falar de pássaros que parecem com seus ancestrais chamados de dinossauros, abreviação Dino. Bem, começando pelo o mais dinossauro de todos, mais dinossauro de todos hoje em dia, o famoso e o famoso que todos conhecem, avestruz. O avestruz, ele é mais dinossauro de todos, fazendo a família. Não tem aquela história que você já pode ter escutado que um avestruz ataca a cabeça no buraco no chão? Bem, isso não é verdade. Os avestruzes não fazem isso na vida real. Mas tem umas curiosidades muito interessantes, como... Sabia que... Acredito que é apenas o macho que cuida dos filhotes? Sendo que a maioria dos animais, se vocês perceberem, é a mãe que cuida e o macho vai embora. Só que o avestruz, por algum motivo, o macho que cuida dos filhotes, que é algo que é um pouco raro na natureza. Acho que vocês já sabem um pouquinho. Mas vamos logo. Além de o avestruz ter 2 metros, que é uma altura de muitos dinossauros, a avestruz tem muitas outras coisas, parece como dinossauro, por exemplo, uma garra gigante. E também o avestruz tem uma espécie de uma garra, que é um ferrão na asa dele, significa se você tocar naquilo, você pode acabar se furando. E além de um avestruz pode bicar, só que o bico dele não é muito grande. Outra curiosidade, o cérebro dele é menor que os próprios olhos. Fiquei um tempo aqui, por causa das vezes fico pensando o que falar, mas já vou ter que falar. E os ovos dos avestruzes são incrivelmente grandes, tendo uns filhotes que é tipo filhote de ema, só que um pouco maior, dizendo assim, um pouco maior, maior mesmo. E como já disse, o avestruz faz parte de uma família de 3 integrantes que veio de ancestrais de dinossauros que viveram junto com o Tiranossauro Rex. Eu não sei exatamente os dinossauros, mas os que estão nessa lista são o Casuar, que já vou falar, igualmente como a Ema. Então, já dizendo toda essa informação aqui do avestruz, vamos para o próximo. Eu esqueci de falar que o avestruz corre mais do que corre na velocidade de 50 quilômetros por hora. Então agora, Ema, também conhecida como Nandu, Yandu, Guaripé e Xuri, é uma ave da família Reidae, nativa da América do Sul, que é daqui mesmo, que é do Brasil, da, nativo da América do Sul. E apesar de possuir grandes asas, é uma ave não voadora e usa as asas para equilibrar e mudar de direção enquanto corre. Os indivíduos masculinos são os responsáveis pela incubação e o cuidado com os filhotes. A ema é considerada a maior ave brasileira. No caso, é a maior mesmo. Quando ocorreu as invasões holandesas no Brasil, o Brasil holandês do Rio Grande do Norte, em 1639, figurava uma ema. Cerca de 70 emas vivem nos jardins do Palácio do Alvorada e segundo o IBAMA. Essas emas eram mantidas sem registro necessário para sua criação, porém foram incluídas sob guarda provisória da Presidência da República em 2002. E em 2020, uma ema bicou o presidente da República em exercício, ocasionando o aumento das buscas na internet relacionadas ao animal. A ema é a maior e mais pesada ave do continente americano, que é o continente da América do Sul aqui, onde a gente vive no Brasil. O macho adulto pode atingir 1,70 m de comprimento e pesar até 36 quilos. A envergadura pode atingir 1,50 m de comprimento. Apresenta um plumagem do dorso marrom acinzentado.
com a parte inferior mais claro. O macho distingue-se por ter a base do pescoço, parte do peito e parte anterior do dorso negros. Difere do avestruz por não apresentarem cauda e pigóstilo. Também não possuem glândula uropigiana. Ao contrário das demais aves, a separação das fezes e da urina na cloaca. Os machos adultos possuem pernas fortes e pés providos de 3 dedos. Alimentação. Ecologia e comportamento. As emas são animais onívoros. Alimentam-se de frutas, sementes e insetos como besouros e cupins. Cobras, folhas de grandes árvores, lagartos, moluscos, peixes, entre outros. Predação. As emas possuem poucos predadores devido à sua velocidade e alta vigilância, mas seu principal predador é a onça pintada e o puma, que é mais famoso como leão da montanha. Esses dois felinos se predam usando o elemento surpresa e normalmente os ataques sendo à noite. Os jovens podem ser predados por raposas do campo, jaguatiricas e raramente por lobos. Mas, assim como os predadores anteriormente citados, os ataques normalmente acontecem à noite. O casuá é uma ave do grupo de aves ratitas, de grande porte, nativas do nordeste da Austrália, Nova Guiné e ilhas circundantes. São aves curiosas que costumam imitar movimentos de humanos depois de observá-los atentamente. Embora não sejam muito amigáveis ou domesticáveis, há 3 espécies de casuá existentes pertencem à família Casuaridae e são juntamente com os avestruz a ema, eu estava certo, o avestruz somali e o emu, as maiores aves existentes na atualidade. Espécies: Casuá benete, Casuá casuarius e Casuá unapenticulatus, que é desculpa, caso é um pouco difícil de falar, eu falar a verdade. O habitat preferencial do casuá são zonas de floresta tropical, onde haja um grande número de árvores disponíveis para produzir os frutos de que se alimentam. Neste ambiente, o casuá desempenha a importante função ecológica de dispersar as sementes das árvores. O casuá é uma figura importante na mitologia das populações nativas da Oceania. Representa geralmente uma figura maternal. A plumagem do casuá é abundante e de cores acinzentada com penas coloridas na base do pescoço. Essas aves têm uma crista encarnada no alto da cabeça que cresce devagar durante os primeiros anos do animal e tem função desconhecida. Mas só tem uma teoria que essa crista serve para mudar a temperatura do corpo animal. Eu só acho mesmo, mas não tem nenhuma função desconhecida até agora. Significado, quer dizer, o grupo não tem dimorfismo sexual significativo, sendo as fêmeas apenas um pouco maiores e mais coloridas. Uma característica distinta é uma presença de uma garra em forma de punhal presente no dedo interno, como nos outros estrutioformes. O casuá tem as asas atrofiadas e 3 dedos em cada pata, que são bem grandes. O casuá é uma ave ágil, que pode correr a cerca de 50 km por hora e saltar 1,50 m sem qualquer balanço. São animais normalmente pacatos e tímidos, que no entanto podem ser extremamente agressivos ou perigosos para o homem. Para proteger o ninho ou as suas crias, na época de reprodução, os machos reclamam um território e procuram atrair uma fêmea que permanece apenas até por entre 3 e 5 ovos, pois a postura a fêmea abandona o ninho e pode eventualmente acasalar no outro território. Os machos cuidam sozinhos dos ninhos e das crias durante os 9 meses. Os juvenis são de cor acastanhada e só ganham a plumagem
típica do adulto por volta dos 3 anos. O casal é uma ave importante para o homem há centenas de anos como fonte de proteína através de carne e dos ovos. Algumas tribos da Nova Guiné têm o hábito de assaltar os ninhos e criar os juvenis até a idade adulta, quando são vendidos ou mortos para o consumo local. No entanto, o casuar nunca foi completamente domesticado. As penas coloridas são também uma fonte de interesse e o motivo pelo qual, no passado, os colonos europeus caçaram abundantemente este animal. Atualmente, as 3 espécies de casuar estão ameaçadas pela destruição de habitat, encontram-se protegidas por lei. É uma das aves mais perigosas ou a mais para um homem, pois sua pata pode equivaler à mesma força de um pequeno punhal, podendo até decepar um membro. Em abril de 2019, na Flórida, um casuar atacou um homem de 75 anos que acabou por falecer em consequência dos ferimentos causados pelo ataque do animal mantido em sua residência. As várias espécies de casuar são abundantemente no registro fóssil do Pleistocênico australiano e pensa-se em terem evoluído a partir dos emus angulares no Mioceno. E só de falar mesmo, tem um dinossauro muito parecido com ele, que é o Corythoraptor jacobsi. Galinha. Bem, isso aqui vai ser mais uma brincadeira, mas vamos dizer, galinha até que parece um dinossauro. Com certeza, algum dia, vocês ou pelo menos um dia, eu vou ter que correr de uma galinha para não levar uma bicada. Eu que não ia querer uma bicada aquela. Mas dizendo assim, não quero dizer muito por causa. Até que a galinha tem uma garra que não dá para ver muito bem, mas é uma garra ali. Se você vê na asa ali, todo despenado, toca nos dedinhos dele da asa, você vai sentir uma garra. Eu não quero falar da galinha, sim, eu quero dizer mais da genética dele. Você provavelmente já escutou que galinha é parente de Tiranossauro Rex. Mas isso não é verdade, sim, é outra coisa. No evento de cientistas, os cientistas estavam vendo aves de hoje em dia que tem uma genética parecida com o Tiranossauro Rex, ou com algum dinossauro, se eu não me engano é isso. E então, a galinha teve a genética mais parecida de um Tiranossauro Rex. E não que ela é um parente de Tiranossauro Rex, e sim que o DNA dela é parecido com E se você vê uma pessoa falando que dinossauros são uma galinha gigante, bem, a pessoa deve estar zoando pelo motivo. Talvez a pessoa não aceite o fato de alguns dinossauros serem apenas, por exemplo, o Velociraptor. E sim, ela prefere dinossauro com escamas, mas alguns têm escamas. Vocês que gostam de dinossauro com escamas, avisando, o Dinossauro Rex tinha escamas. Cigana. Além de cigana, tem um fato que ele parece um dinossaurinho mesmo, como por exemplo, Archaeopteryx. Eu quero falar quando o animal é bebê. Quando filhote, o animal tem garras. Isso mesmo, ele tem garras nas asas em vez de penas. Ele usa isso aí para se escalar e se defender um pouco dos animais que tentam caçá-lo, por exemplo, cobras. Quando adulto, até que esse animal tem ainda garras, só que fica invisível pelo fato que a pena fica muito grande e não mostra muito bem. Mas imagina uma coisa, já pensou se um cientista tentar usar esse mesmo pássaro para criar o Archaeopteryx? Por causa o animal tem garras, então é um bom começo para um dinossauro. Por causa são poucos que tem garra, mas garra de verdade. E olha que você que acha que ainda dinossauros podem voltar. Bem, eu não sei porquê, mas estarei deixando o link de um documentário chamado A Volta dos Dinossauros, ok? Se você quiser assistir, pode assistir. E tchau.